O futebol é um esporte que desperta muitas paixões e emoções ao longo dos anos. Diversos jogadores ganharam destaque na mídia e nos gramados, se tornando ídolos e referência para muitos fãs do esporte. No entanto, existem também aqueles jogadores que, apesar de terem um desempenho excelente, muitas vezes são subestimados ou ignorados pela imprensa e pelo público em geral. Neste vídeo, vamos apresentar 5 jogadores mais subestimados do futebol mundial. O jogador argentino Esteban Cambiasso é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol. Durante sua carreira, ele jogou por equipes muito grandes como Real Madrid, Inter de Milão e Leicester City, conquistando vários títulos importantes. No entanto, ele nunca foi muito valorizado pela imprensa ou pelo público geral. Cambiasso era um jogador muito versátil, capaz de atuar em diversas posições dentro de campo. Ele era excelente marcador e também tinha muita habilidade com a bola nos pés. Apesar da sua qualidade técnica e tática, ele sempre foi subestimado pelos fãs do esporte. O ex-jogador espanhol Xavi Hernanes é outro exemplo de jogador subestimado. Ele jogou por muitos anos no Barcelona, conquistando diversos títulos importantes, como a Liga dos Campeões da UEFA e o Campeonato Espanhol. Xavi era um meio-campista muito habilidoso, que tinha excelente controle de bola e uma visão de jogo surreal. Ele era um dos jogadores mais importantes do Barcelona durante sua época de ouro, mas muitas vezes era ignorado pela mídia e pelo público geral, que davam mais destaque para jogadores como Iniesta e Messi. O ex-atacante italiano Filippo Inzaghi é um jogador que muitas vezes foi subestimado durante sua carreira. Ele jogou em equipes como o Milan e Juventus, conquistando vários títulos importantes, como a Liga dos Campeões da UEFA e o Campeonato Italiano. Inzaghi era um jogador muito inteligente que sabia se posicionar muito bem dentro da área e tinha um faro de gol apurado. Ele foi um dos maiores artilheiros da história do futebol italiano, mas muitas vezes era subestimado pela imprensa e pelo público geral, que prefere jogadores mais habilidosos e espetaculares. O ex-zagueiro sérvio Nemanja Vidic é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol também. Ele jogou por muitos anos no Manchester United, conquistando diversos títulos importantes, como a própria Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League. Vidic era um zagueiro muito forte e determinado, que nunca desistia de uma jogada. Ele tinha um excelente senso de posicionamento e era muito bom no jogo aéreo. Apesar da sua qualidade como zagueiro, ele muitas vezes era ignorado pela mídia e pelo público geral. O ex-meio-campista espanhol Santi Cazorla é outro jogador que muitas vezes foi subestimado. Ele jogou em equipes como Villarreal, Málaga e Arsenal, conquistando vários títulos importantes. Cazorla era um meio-campista muito versátil, que podia jogar tanto na posição de meia central quanto na ponta esquerda. Ele tinha uma excelente visão de jogo e uma habilidade incrível com a bola nos pés, além de ser um exímio cobrador de faltas. No entanto, ele muitas vezes era subestimado pela imprensa e pelo público, que davam mais destaque para outros jogadores. Em resumo, Esteban Cambiasso, Xavi Hernanes, Filippo Inzaghi, Nemanja Vidic e Santi Cazorla são apenas alguns exemplos de jogadores subestimados que brilharam nos gramados durante suas carreiras. Esses jogadores foram essenciais para suas equipes e conquistaram vários títulos importantes, mas muitas vezes foram ignorados ou subestimados pela mídia e pelo público em geral. É importante valorizar e reconhecer o talento desses jogadores, que contribuíram para o sucesso do futebol mundial. Além desses jogadores, outros também podem ser considerados como subestimados, como o lateral esquerdo Maxwell, que jogou por grandes clubes como Barcelona, Inter de Milão e PSG, mas nunca recebeu o mesmo destaque que outros jogadores da mesma posição. O goleiro Keylor Navas, que brilhou no Levante e no Real Madrid, muitas vezes era considerado um jogador mediano, sendo que fez história no clube. O volante Lars Diarra, que jogou muito por clubes como Chelsea, Real Madrid e PSG, mas nunca recebeu o mesmo destaque que outros jogadores que competiam pela posição. Esses jogadores subestimados mostram que o futebol é muito mais que apenas grandes astros e estrelas midiáticas. Eles demonstram que a humildade e o trabalho duro e a perseverança são essenciais para o sucesso do mundo do futebol. Muitas vezes, esses jogadores subestimados são aqueles que fazem a diferença em momentos decisivos, surpreendendo a todos com seu talento e habilidade. Portanto, é importante valorizar e reconhecer a contribuição desses jogadores subestimados para o mundo do futebol. Eles são exemplos de que o sucesso não depende apenas do destaque na mídia, e sim da educação, esforço e talento dos jogadores em campo. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal.